Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo da probabilidade através da resolução de outros exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar diz que um banco de sangue de determinada cidade recebe uma média de 300 doadores mensais. Observe na tabela os dados de setembro de 2016. Bem, na tabela a gente vai ter aí a quantidade de doadores de sangue no mês de setembro de 2016, isso de acordo com o tipo sanguíneo. Então você pode observar, por exemplo, que 80 doadores eram do tipo A, 60 doadores do tipo B, 130 doadores do tipo AB e 30 doadores do tipo O. O item A pergunta: qual a probabilidade de uma pessoa, dentre as que doaram sangue em setembro de 2016, se selecionada ao acaso, ter o tipo sanguíneo A? O que a gente pode observar, né? Se nós somarmos a quantidade de doadores, a gente vai perceber que foram 300 doadores. E desses 300 doadores, 80 tinham sangue do tipo A. Desse modo, a gente vai ter que o número de elementos do evento é 80 e o número de elementos do espaço amostral é 300. Então, a gente pega a definição de probabilidade, número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral, substitua o evento por 80 e substitua o espaço amostral por 300. Quando a gente substituir esses valores, vai ficar 80 sobre 300, que eu posso então simplificar por 20, eu obtenho 4 sobre 15. Então você vai ter aí uma probabilidade de 4 sobre 15 dos doadores, né, que eram do tipo sanguíneo A. O item B pergunta qual a probabilidade de uma pessoa, dentre as que doaram sangue em setembro de 2016, se selecionada ao acaso, não ter o tipo sanguíneo O. O que a gente pode observar, né? Na tabela, 30 pessoas tinham sangue do tipo O. Isso quer dizer que, como foram 300 doadores, então outras 270 não tinham sangue do tipo O. Como me interessa aqui os que não têm o sangue do tipo O, então a gente vai ter que o número de elementos do evento vai ser 270, enquanto o número de elementos do espaço amostral continua 300. A gente vai pegar então a definição de probabilidade da forma como a gente conhece. Vou substituir a quantidade de elementos do evento por 270 e o do espaço amostral por 300. Vamos simplificar essa fração por 30. Ao simplificar por 30, a gente obtém a probabilidade 9 sobre 10. Vamos lembrar que 9 sobre 10 é 0,9, que na prática é 90%. Então, 90% das pessoas que doaram sangue nesse mês de setembro de 2016 não eram doadores do tipo O. A segunda questão. Uma pesquisa referente ao uso da internet foi realizada com os 240 alunos do curso de matemática de uma universidade. Foi feita a seguinte pergunta: quais tipos de site você mais acessa durante o tempo que passa conectado à internet? Na tabela a seguir estão as opções de resposta e a quantidade de alunos que escolheu cada uma delas. Então você pode observar através da tabela que nós temos, por exemplo, 100 alunos dizendo que fica nas redes sociais, 40 alunos em sites de busca, 70 alunos em sites de notícias e 30 alunos em sites de entretenimentos, vídeos, músicas, etc. Diante desse quadro, diante dessa tabela, selecionando-se ao acaso um desses estudantes, qual a probabilidade de ele ter respondido redes sociais? Bem, primeiro a gente pode observar que foram 100 alunos que responderam redes sociais. Então você vai ter que dos 240 estudantes que foram escolhidos, que foram entrevistados, 100 responderam redes sociais. Daí a gente vai ter que o evento vai ter 100 elementos e o espaço amostral vai ter 240. Você vai substituir esses valores na definição de probabilidade, vai ficar 100 sobre 240. Quando a gente simplificar essa fração, simplifica por 20, eu obtenho 5 sobre 12. 5 dividido para 12 dá 0,4166, que na verdade é 41,66%. Então você tem que 41,66% dos estudantes responderam que passam mais tempo em redes sociais. Seria então a resposta dada a essa pergunta. Continuando ainda no item A, agora eu quero saber sites de buscas. Então a gente pode observar pela tabela que 40 estudantes optaram então por responder sites de busca, de um total de 240. Desse modo a probabilidade vai ficar 40 sobre 240.
a gente pode simplificar essa fração por 40 e a gente vai obter 1 sobre 6. Essa fração 1 sobre 6, na forma decimal, é 0,16666. Que aí, quando você pegar essa fração e passar para a porcentagem, a gente encontra 16,66% dos estudantes, né, usam a internet através de sites de buscas, foram o que eles responderam. Bem, em seguida a gente quer saber agora sites de entretenimento. 30 estudantes responderam que usam, né, os sites de entretenimento. 30 de um total de 240. Então você vai ter uma probabilidade de 30 sobre 240. A gente simplifica essa fração por 30 e obtém 1/8. 1/8 na forma decimal é 0,125, que quando eu colocar em porcentagem vai dar 12,5%. Então a gente tem que 12,5% dos alunos acessam os sites de entretenimento. O item B. Qual a probabilidade de, selecionado ao acaso, um desses estudantes não passar a maior parte do seu tempo na internet conectado a redes sociais? A gente já viu aí a probabilidade dele ficar nas redes sociais, no item A, foi uma das perguntas, e agora no item B eu quero saber a probabilidade de ele não ficar conectado às redes sociais. O que a gente pode observar, né? Do item anterior, a gente viu que a probabilidade do estudante passar a maior parte do tempo nas redes sociais, quando nós calculamos, né, deu 41,66%. Bem, se 41,66% é a chance dele ficar nas redes sociais, eu posso imaginar que a chance de ele não passar a maior parte do tempo nas redes sociais é o evento complementar. E esse evento complementar é só você olhar quanto é que falta para 100%. Então o que eu vou fazer? A probabilidade desse evento complementar, representado por esse E com um tracinho em cima, você vai pegar 100% menos a probabilidade do evento, que é passar a maior parte do tempo nas redes sociais. Como eu tenho 41,66% de probabilidade de ele ficar a maior parte do tempo nas redes sociais, vai ficar 100 menos 41,66%. Quando a gente fizer esses cálculos, a gente obtém 58,34%. Então a gente tem com a probabilidade de 58,34% do estudante, né, dos estudantes aí que foram ouvidos nessa pesquisa, não passarem a maior parte do tempo conectado às redes sociais. A terceira questão ela vem do Enem 2011. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína, que é a H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização ela deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência de crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então você vai ter aí na tabela, né, as datas em que foram realizadas essas pesquisas, né, no posto de vacinação, as datas, o público-alvo, ou seja, quem foi vacinado e a quantidade de pessoas vacinadas de acordo com o público-alvo nessas datas. Bem, diante disso, escolhe-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação. A probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é quanto? Ou seja, quantos por cento, né, já que as opções estão em porcentagem, quantos por cento das pessoas que foram vacinadas, atendidas nesse posto de vacinação, eram portadoras de doença crônica? É isso que a questão está perguntando. O que a gente pode perceber? Se vocês somarem as quantidades de vacinas, né, que foram aplicadas, vocês vão perceber que foram atendidas 200 pessoas. E das 200 pessoas atendidas, 22 eram portadoras de doença crônica. Então a gente vai ter nesse caso que o número de elementos do evento é 22 e o número de elementos do espaço amostral é 200. Vamos então pegar a definição de probabilidade. No lugar do evento coloca 22, no lugar do espaço amostral coloca 200. Essa fração 22 sobre 200, a gente pode então dividir o 22 pelo 200, dá 0,11, e 0,11 nós sabemos que é 11%. Ou seja, 11% das pessoas atendidas nesse posto de vacinação eram portadoras de doença crônica. E com isso a resposta correta é o item C. A questão 4 da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Em um grupo de 300 pessoas, sabe-se que 50% aplicam dinheiro em caderneta de poupança, 30% aplicam dinheiro em fundos de investimento
15% aplicam dinheiro em caderneta de poupança e fundos de investimento simultaneamente. Diante desses dados, sorteando uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que ela não aplique em caderneta de poupança nem em fundos de investimento é quanto? Então a gente quer a chance de essa pessoa não aplicar seu dinheiro nem na caderneta de poupança nem em fundos de investimento. O que eu vou fazer aqui? Primeiro vamos pensar que como são 300 pessoas, se 50% delas aplicam dinheiro em caderneta de poupança, isso vai me dar então 150 pessoas referente aí à aplicação em caderneta de poupança. De maneira equivalente, se 30% aplicam dinheiro em fundo de investimento, esses 30% vão me dar 90 pessoas. E aí, de forma totalmente equivalente, se 15% delas aplicam dinheiro em caderneta de poupança e fundo de investimento simultaneamente, esses 15% equivalem a 45 pessoas. Então, com isso, a gente vai montar aqui um diagrama de Venn. A gente vai ter, então, aqui o total de pessoas, né, todo o conjunto universo. Vamos colocar aqui o conjunto das pessoas que aplicam na caderneta de poupança e o conjunto das pessoas que aplicam em fundos de investimento. Deixando aí, claro, né, uma sobreposição entre esses dois conjuntos para representar a interseção, para representar as pessoas que aplicam dinheiro em caderneta de poupança e em fundo de investimento. Agora a gente vai começar a preencher esse diagrama. Começa a preencher sempre, né, pela interseção. Como a gente sabe que 45 pessoas aplicam dinheiro nas duas formas, né, em caderneta de poupança e fundo de investimento, essas 45 pessoas vão para a interseção. Continuando, nós sabemos que 150 pessoas aplicam dinheiro em caderneta de poupança. Mas vamos nos ligar de que essas 150 pessoas, nós já temos 45 na interseção. 150 tira 45, vai ficar 105. Isso quer dizer que 105 pessoas aplicam dinheiro apenas na caderneta de poupança. Fundo de investimento, nós vimos, né, que são 90 pessoas. Mas dessas 90 pessoas já tem 45 na interseção. Então sobram apenas 45 para aplicar apenas em fundos de investimento. Vamos perceber o seguinte, se a gente somar 45 mais 45 dá 90, 90 mais 105 dá 195. O total de pessoas não era 195, o total de pessoas era 300. Por que está faltando gente? Por que não deu as 300, deu só 195? Porque tem pessoas que não aplicam dinheiro nem em caderneta de poupança, nem em fundo de investimento. E são essas pessoas que me interessam nessa questão. Vamos perceber o seguinte, nós estamos com 195. Para 300 está faltando 105. Isso quer dizer que 105 pessoas não aplicam dinheiro nem em caderneta de poupança, nem em fundo de investimento. Beleza, dessa forma a gente acabou de descobrir qual vai ser então o número de elementos do meu evento. O meu evento ele vai ter 105 elementos, que são as 105 pessoas, né, que não aplicam dinheiro de forma alguma. E o espaço amostral ele tem 300 elementos, porque são um total de 300 pessoas. Como a gente quer saber a probabilidade, pega a definição de probabilidade, substitua o evento por 105 e o espaço amostral por 300. Quando vocês pegarem 105 sobre 300, vai dar 0,35, que é equivalente a 35%. Mas como as opções estão em número decimal, não há necessidade de colocar em porcentagem. Então você vai ter como resposta correta o item C. Eu tenho 0,35 a probabilidade de a gente sortear uma pessoa, né? E essa pessoa ela não aplicar o seu dinheiro nem em caderneta de poupança, nem em fundo de investimento. Com essa questão, a gente vai agora para a quinta. A quinta fala que os produtos de uma pequena empresa eles são analisados de forma independente por 4 técnicos. Cada um dos técnicos analisa o produto e julga se ele apresenta ou não defeitos. Os aparelhos atestados como defeituosos são descartados. E a probabilidade de cada técnico, durante sua análise, atestar um aparelho que tenha defeito como sendo defeituoso é de 75%. Ou seja, imagine um técnico estando aí atestando um aparelho. Se esse aparelho estiver realmente defeituoso, a chance desse defeito ser detectado é de 75%. Isso quer dizer que tem 25% de chance de o técnico errar.
de o técnico não conseguir detectar o defeito, achar que o aparelho não tem defeito algum e na verdade ele tem. Diante disso, a questão pergunta: qual a probabilidade de um aparelho defeituoso ser detectado por pelo menos um dos técnicos? Ou seja, qual a probabilidade de pelo menos um desses 4 técnicos conseguir identificar que tem um defeito naquele aparelho que foi avaliado por esses todos 4 técnicos, né? Bora pensar o seguinte: essa questão ela vai ser feita pela probabilidade do complemento. Por que ela vai ser feita pela probabilidade do complemento? Porque na hora que eu pergunto a probabilidade de ser detectado por pelo menos um pode ser por um dos técnicos, por 2, por 3 ou por 4. Se a gente for fazer essas probabilidades separadas e somar, vai dar um trabalho danado. A gente vai demorar um pouco nessa questão. O que é mais fácil? O mais fácil é a gente calcular qual é a probabilidade de ninguém detectar o defeito. Quando eu souber qual é a probabilidade de ninguém detectar o defeito, o que sobra, o que falta, na verdade, para 100%, é a probabilidade de pelo menos um, ou seja, a probabilidade de alguém detectar esse defeito. Então, isso é que é fazer pelo complemento. Eu calculo a probabilidade de ninguém achar o defeito. Tendo a probabilidade de ninguém achar o defeito, o que falta para 100% é a probabilidade de pelo menos um ter achado o defeito aí desse aparelho, desse produto. Bora lá então, né? Eu vou chamar de P de E a probabilidade que nenhum dos 4 técnicos detecte o aparelho defeituoso. Então vamos imaginar que ninguém vai conseguir enxergar que tem um defeito nesse aparelho. Com a probabilidade que um técnico não ateste o aparelho defeituoso é de 25%, né? Por que 25%? Porque a gente sabe que ele tem 75% de chance de achar o defeito, então 25% é a chance de ele não achar o defeito. Então, para que os 4 técnicos não achem o defeito, você vai ter que pegar a probabilidade de cada um deles e multiplicar. Porque o primeiro técnico não vai achar, e o segundo não vai achar, o terceiro também não vai achar e o quarto não vai achar. Por isso que você multiplica. Então vai ficar 25% vezes 25% vezes 25% vezes 25%. Para facilitar a nossa vida, vamos lembrar que 25% é a fração 1/4. Então vai ficar 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Esse produto de frações, multiplica as de cima e depois as de baixo. Quando a gente multiplicar, então eu vou obter 1 sobre 256. Ou seja, a gente tem uma chance em 256 de que ninguém, dentre os 4 técnicos, ache o defeito desse produto. Aí agora sim, nós vamos chamar de P de E com um tracinho em cima a probabilidade de alguém achar o defeito, que é a probabilidade do complemento. Esse E com um tracinho em cima quer dizer o complemento. Como é que você vai fazer então, né? Para que a gente ache a probabilidade do complemento, vamos lembrar que essa probabilidade é o que falta para 100%, é o que falta para um inteiro. Se é o que falta para um inteiro, a probabilidade do complemento vai ser 1 menos a probabilidade do evento. Como a probabilidade do evento é 1 sobre 256, então vai ficar 1 menos 1 sobre 256. Como aí nós temos uma subtração de frações, tem que igualar os denominadores. Para isso, a gente vai escrever este 1 como sendo 256 sobre 256. Subtração de fração, subtrai de cima, repete o de baixo, né? 256 menos 1 dá 255 sobre 256. Daí você obtém que a probabilidade do complemento é 255 sobre 256. Ou seja, a chance de que o aparelho defeituoso seja detectado por pelo menos um dos técnicos, ela vai ser 255 sobre 256. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde a gente deu um complemento, no nosso estudo sobre probabilidade.